Pessoas de Valor hoje está super especial. A gente está aqui na de casa, nesse cenário maravilhoso. Os espaços aqui são incríveis. E se você está de qualquer parte do planeta e quiser acessar decasa.com.br, você pode dar uma olhada aqui na mostra, nas coisas. Cada ambiente é assinado por um arquiteto. E hoje, como a gente está na 40 Graus TV da Bahia, que veicula de segunda a sexta, 8 da noite e 9 horas no sábado, imagina que legal que é ver esse cenário aqui de pertinho, como eu e a minha grande amiga Renise Gomes, que está aqui participando disso aqui. A de casa é maravilhosa, não é? Maravilhosa. Eu fiquei um tempo sem vir. Meu Deus, parece como que uma coisa que já é excelente consegue chegar a um nível de excelência dele. Às vezes eu entro nos espaços assim daquela coisa do fôlego, sabe? Fica, como pode, né? Como a gente se sente bem, quando a gente está o ambiente contribui para isso, as pessoas que estão junto da gente. Com certeza também ajuda. E hoje eu te convidei aqui para participar do programa para a gente falar um pouquinho de liderança e do comportamento, né, da liderança, porque você está aí voando, né, dando um monte de treinamentos, palestras com infoprodutos, está aí fazendo um monte de coisas e aí então não tinha como não passar aqui pelo Pessoas de Valor. Bom, maravilhoso. Além de tudo, de estar falando para Santos, que a gente ama, a gente está falando para a nossa querida Bahia, é isso? Isso. Bahia, Londres, né? A gente também está exibindo lá Londres TV. Mandar um abraço lá para o Marcel, né? Que tem esse... O projeto dele é muito legal, né? Porque, na verdade, é uma TV, né? Fechada em Londres, que é para brasileiros. Então, por exemplo, tem muitos brasileiros que moram na Europa, que às vezes querem saber o que está acontecendo no Brasil, tal. Você que lida com os líderes, que está aí sempre viajando e que está falando com essas pessoas, o que a gente poderia destacar, assim, para começar o programa falando de características que a gente encontra, por exemplo, com mais facilidade, por exemplo, num líder brasileiro, assim, num latino, vamos falar assim. Latino, né, o brasileiro, acho que mais ainda, é a questão do não temer o desafio. Porque a gente passa por tanta coisa enquanto povo, enquanto país, né, além de todas as lutas nossas pessoais, que o empreendedor, ele vai mesmo, ele não vê obstáculo na frente. Eu acho que essa questão dele realmente ter a tal da garra, né? Que é aquela paixão pelo que você faz e uma autodisciplina. No seu nível máximo. E isso você não encontra. A gente passa por tantas coisas, é plano econômico, é mudança de governo. Às vezes não é questão de trocar governos, é trocar de prazer, assim, numa troca. E aí, de repente, tudo... Não consegue, outro país não as pessoas não conseguem entender, porque de um belo dia, assim, olha, reforma tributária, reforma trabalhista, acabou o imposto sindical, aí no outro dia, não, agora volta tudo. Tirou 3,0 do real, do cruzeiro, virou... Eu me sinto, às vezes, naquele filme Clique, mas como se o controle remoto estivesse indo para frente e para trás para colocar. Como ser empresário, ou mais do que isso, né? Como liderar times, liderar pessoas com esse tipo de cenário, com essas características, porque eu fico pensando quais as competências, por exemplo, que esse líder tem que ter para isso tudo. Dentro dessas competências, ele tem que desenvolver muito, né? Assim, o que a gente chama de liderar a si primeiro, né? Liderar a si mesmo, para depois liderar o outro. E essa questão do desafio leva a produtividade dele, a toda a rentabilidade, é o que ele faz acontecer, ele chega a alta performance, mas ele não consegue isso se ele não alia com a gestão de pessoas. E você sabe que eu trabalho tanto com treinamento com o coach, fazendo atendimento de executivos, de empresários, da forma online. 90% tem deficiência na gestão de pessoas. Então, para os empresários, para os executivos, é isso que a gente precisa trabalhar. E realmente, a liderança, ela é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Você não aprende na escola, não é um dom. Nasci para ser dono de empresa, nasci para ser empresário, né? E até porque se você fez engenharia, você sabe a parte técnica, mas se você tem uma construtora, você não sabe liderar as pessoas. Se você é o que a gente fala de hard skills e soft skills. Isso, exatamente isso. E a habilidade de liderança, ela tem que ser desenvolvida. E principalmente de liderar as pessoas, né? A liderança é influenciar e desenvolver os outros. Se às vezes eu não sei nem me desenvolver,
Se eu não consigo enxergar nem meus próprios gaps, minhas próprias carências, então eu preciso me ver, eu preciso desse autoconhecimento para enxergar o outro. Até para poder colocar as minhas qualidades no jogo, né? Porque eu brinco muito que a gente tem uma caixa de ferramentas. Se essa caixa de ferramentas estiver fechada e aí você andar com ela para cima e para baixo, ela fechada não vai ajudar muita gente. Você não vai conseguir se desenvolver. Na hora que você abre essa caixa de ferramentas e descobre quais as ferramentas que você tem ali, você consegue até entender quem que você vai poder ajudar ou não. Sim. Né? Então abrir essa caixa de ferramentas para mim é o autoconhecimento, né? A partir do momento que eu me permito o desenvolvimento, então o que é a palavra desenvolvimento humano? Acho que a gente nunca falou disso. É você pegar o potencial que está aqui dentro, né, embrulhado, embalado, envolvido, e eu vou desenvolver, eu vou desembrulhar, eu vou abrir, pegar esse potencial e colocar em funcionamento. Então, eu só me desenvolvo colocando em ação aquilo que está ali dentro. Então, é uma coisa que parece muito complexa, mas eu vou cuidar a gente fala de empoderar o outro, mas é a partir de mim, é a partir do que eu me permito. Só que aí entra a procrastinação, as desculpas, né, o reativo. Poxa, mas aí se eu me desenvolver, eu sempre penso, poxa, eu tô aqui em Santos, é super legal, tal, mas é super confortável. Na hora que a gente fala, olha, agora vamos passar na 40 Graus TV lá da Bahia e vamos passar o programa para o mundo todo, de repente tem gente de outros lugares conhecendo, a responsabilidade aumenta. Sim. Porque aí você não dá palestra aqui em São Paulo, você vai dar palestra, de repente, em outros lugares. E aí eu fico, ai meu Deus, né, vou ficar longe da minha família, vou fazer... Então, entra esse cérebro reativo, essa coisa da resistência. Por isso que é difícil mudar um hábito. Exatamente, né? E a gente sabe bem como que funciona esses mecanismos, né? E para que você faça uma mudança, você se permitir mesmo a fazer o que precisa ser feito. É um momento que você para, porque a gente chama de zona de conforto. Mas, na verdade, é um desconforto danado, porque ali não é bom. Às vezes você está numa posição muito dolorosa, você tem dores por estar ali, mas você está numa zona de conforto. Você aceita aquilo, porque eu me lembro que a Simone Zaros falava que era um tapetinho de prego. Eu fico ali, aquilo me dói, mas eu não quero sair, porque o novo me causa medo, né? Me traz insegurança. Sim. E aí você citou a Simone, a gente já teve a oportunidade de entrevistar no Pessoas de Valor Simone Zaros, que é incrível, né? Escola de Negócios, incrível, lançou um livro e tal. Mas a gente também já teve a oportunidade de visitar e entrevistar uma pessoa que eu sou super fã, que é o Tejon, né? O Léo Tejon, que é um santista também, que é a coisa que é o poder do incômodo. E por que eu trouxe o Tejon? Justamente por causa dessa questão do incômodo. As pessoas só mudam quando elas sentem incômodo. Tipo, o líder é um constante incomodado. A gente brinca que vai mudar no amor ou na dor, né? Mas a maioria é na dor, né? Você vai deixando a coisa e aquilo vai, te incomoda. E o líder, ele tem essa coisa da excelência. E aí, quando você vai para um nível de alta performance, você não admite menos. É porque você não se conforma, né? Exatamente. É tipo assim, o líder é um inconformado nato, Exatamente. Né? Com ele mesmo e com a equipe. E é por isso que o líder inspirador é aquele que vai fazer a equipe desenvolver junto. Então, a gente trabalha essas questões. A gente tem um olhar clínico com o passar do tempo, de sentar com o empresário, de ir nas empresas, e você senta e vê, fala, poxa, se esse cara, que é o líder dessa empresa, né? Que é essas pessoas, essas duas pessoas, se eles trabalhassem um pouco, né? Porque o líder, ele é no mínimo 80% dessa roda, dessa engrenagem que vai gerando aqui a equipe de gerentes abaixo, a outra equipe de supervisor e vai a empresa como um todo. Sim. O líder é essa mola mestra. Sim. Então, se ele se permitisse trabalhar um pouquinho, fazer um coach, participar de um treinamento, de uma imersão com Ari, o que isso ia alavancar na vida das pessoas, na vida da empresa, é uma coisa assim. E agora perguntando para a Renise, coach,
O papel desse profissional é justamente transformar esse inconformismo, por exemplo, em combustível para ir para frente, isso, é isso? É trazer esses incômodos e falar assim, vamos fazer esse incômodo, vamos levar a pessoa para a zona de desconforto para ela realmente mudar. Eu sempre digo, quando eu começo e quando eu vou fazer, falo, olha, a gente não é amigo, a gente não veio aqui para bater papo. Então eu vou te fazer as perguntas que você não quer ouvir. Sim. Eu vou mexer em todos esses incômodos, em todas essas dores. Costumo dizer, eu vou dar socos no estômago para que você enxergue, para que você acorde para as questões suas. Sim. Porque a gente costuma dizer que vai para qualquer dessas conversas, vazio, como um bebê, a maior parte sem intenção. Eu não vou com intenção de nada, eu vou com todos os cursos que eu fiz, todas as ferramentas que eu tenho e estou aberta para você. Eu atendi hoje 2 pessoas, de manhã cedinho, comecei. E o que acontece? Eu até analiso, dou uma estudada no caso, mas com que a pessoa vem, ali eu mergulho. Aí eu fico pensando assim, quantas pessoas que não têm determinados resultados, porque elas ficam esperando os resultados virem sem ação. Exatamente, mas é isso, a maioria, né? Quando você vai numa palestra que a gente fala que está usando só o estímulo, a pessoa vai, assiste aquele negócio ali e tal, e acha bonito e não sai do lugar. Sim. Agora, você e eu não trabalhamos com estímulo. Nós trabalhamos com o quê? Desenvolvimento humano. Sim. Desenvolvimento humano vai desenvolver o potencial da pessoa para colocar em ação. Perfeito. Então a gente propõe nos treinamentos e nas sessões de coaching, em tudo que eu faço, até num treinamento em company que você dá, que eu dou, exercícios práticos. Vamos lá, você e o seu colega, você e a sua equipe sentiu. O que você vai, a partir de segunda-feira, pode colocar dessa melhoria, o que você quer melhorar, e aí vai mexendo. Perfeito, senão fica só no discurso também, né? É mais ou menos que nem eu brinco com as pessoas, falam assim, você leu Pai Rico, Pai Pobre? Ah, eu li. E aí, você é rico? Porque você leu Pai Rico, Pai Pobre, Sim. Então se todo mundo lesse Mente Milionária, seria milionário. E aí, qual é a diferença de pessoas que leram ou até fizeram treinamento Mente Milionária e hoje, de repente, estão na mesma situação? Porque é aquela pessoa que constelou, saiu daquela constelação, viu tudo aquilo e continuou fazendo as mesmas coisas. Voltou para o mesmo lugar, para a mesma coisa. Aquilo veio à consciência, trouxe um insight, mas ela depois, com o tempo, perdeu. E é isso que a gente não pode fazer na nossa vida, né? O que a gente precisa, a gente tem 5% consciente, 95% inconsciente. Então, o nosso trabalho no autoconhecimento é trazer para fora mais consciência das coisas, seja do assunto que for. Sim, né? Entender que crença que está me limitando, que não está deixando eu agir, será que eu estou me sabotando? Até porque às vezes as pessoas ficam procurando culpa, né? Poxa, qual é a culpa que eu tenho de procrastinar? Eu não consigo levantar e falar, vou fazer atividade física todos os dias, ou eu vou me desenvolver profissionalmente, ou as minhas competências. Simplesmente eu não consigo, né? Eu não tenho força para aquilo. E aí, de repente, tem uma coisa lá nos teus ancestrais, ou então tem alguma coisa que está lá no teu subconsciente, um cérebro reativo, uma coisa que às vezes estava na época que você estava na barriga da tua mãe, né? Quer dizer, tem tantas coisas, por isso que tem hipnoterapia, regressão, tem constelação, tem um monte de técnicas, né, e ferramentas que a psicologia traz para as pessoas, né, efetivamente, para poder, de certa forma, tirar essas pessoas dessa estagnação, por exemplo. Deixa eu só te falar, tira dessa estagnação para essa pessoa ser o melhor dela mesma. Sim. Não é para que essa pessoa seja igual a fulano, ou a Beltrano, ou aquilo que nós queremos. Sim. É para ela ser ela mesma, com a digital dela, mas com um potencial que ela tem. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo muito rápido, que aqui o bloco voa, né? Vocês devem estar curtindo bastante, mas a gente volta num minutinho aqui com Pessoas de Valor. Quando a gente criou o Marca Pessoal Sentidos, era justamente para provocar as pessoas sobre os seus sentidos literalmente. Muitas vezes a gente vê as coisas na nossa frente, mas não enxerga. Às vezes a gente ouve a pessoa falando, mas não escuta. E isso vale para cada um dos sentidos. E a mesma coisa acontece com os elementos da natureza. Às vezes você está naquela tranquilidade e aí de repente vem um fogo e esquenta e a tua vida se transforma completamente.
A mesma coisa com a água. Quantas vezes a água limpou o seu caminho, mas ao mesmo tempo, se você coloca uma temperatura baixa, de repente ela congela. E se você coloca muito fogo, ela evapora, ela se transforma e junta com o ar. E de repente esse ar, que é o elemento que faz a gente respirar, muitas vezes a gente respira inconscientemente. Não percebe o quanto é importante respirar, da mesma forma que colocar o pé na terra, sentir que às vezes a gente tem que colocar o pé no chão para que as coisas funcionem de verdade. E todos nós conectados com o éter. Por isso, o Marca Pessoal Sentidos, muito mais do que práticas de meditação, yoga ou trabalhar desenvolvimento humano, não é um grupo de 20 pessoas que se reúne com 3 facilitadores. Eu, Ari Brito, a Ronange Carvalho e a Sofia Widner, que é uma craque em yoga, meditação. A Ronange é uma mãezona, ela cuida das pessoas e de repente essa química de nós 3 faz com que você possa ativar os seus sentidos. Por isso eu te convido, venha com a gente fazer o Marca Pessoal Sentidos. É um final de semana que pode valer por uma vida toda. Fica aí o convite e inscreva-se já, porque são poucas vagas. Voltando com pessoas de valor, hoje eu aqui com a psicóloga, coach e principalmente uma amiga, a Renise Gomes, e provavelmente vocês vão ver em outros programas ao longo da temporada a Renise aqui, a gente entrevistando uma terceira pessoa. Mas, Rê, como pessoa de valor, qual é o valor hoje principal para a gente poder caracterizar uma pessoa assim, essa pessoa é líder? Eu acho que a humanidade, ela é essencial. A gente usa em alguns termos até porque você pode demitir uma pessoa com compaixão, com humanidade, da mesma forma que você vai promovê-la, que você vai desenvolver. É respeito, né? Humanidade, para mim, eu considero respeito. Sim, eu acho que essa, para mim, é a primeira, né? Se você não tiver coragem, você não vai ser líder, não vai chegar a lugar nenhum. Até para essas mudanças que a gente falou no primeiro bloco, né? Assim, às vezes tem que ter coragem de sair da zona de conforto, Sim. né? Só com coragem você já consegue fazer um monte de coisas, né? Sim. Porque você deixa os medos de lado. Você tá, às vezes, no melhor, né? Sua empresa tá ali, tá bombando, mas você tem que enxergar, é o que a gente sabe da história da indústria, né? No mundo todo, né, da GE, da Kodak, né, tava num ótimo momento, mas tem que enxergar lá o digital. De repente não existir no dia seguinte, né? Então, sim. Se não tiver coragem para, no melhor momento, eu fazer diferente e diversificar. E aí dentro dessas características você também está alinhada com o Paul Adler, assim, são habilidades que a gente consegue trabalhar, né? Porque assim, a gente consegue melhorar a comunicação das pessoas, melhorar a coragem, melhorar essa humanidade, não é uma coisa assim estanque, né? Que assim, eu não nasci com esses ingredientes, então eu não vou poder liderar. Sim. Quase ninguém, talvez a humanidade é uma coisa que a gente tenha um pouco mais, mas o restante é desenvolvido. Eu acho que é isso que é uma coisa que tem que ficar bem clara. A liderança a gente não estuda na escola, na faculdade, a liderança a gente vai desenvolver e assim, não dá para jogar lá no escritório, jogar numa empresa nova e começar testando e errando com pessoas, né? Tendo perdas financeiras, perda de talentos. Eu tenho que realmente ver onde que eu tô errando e me permitir, porque querendo ou não, um empresário, como ele já... Para ele chegar ali, ele já galgou um monte de coisa, já fez um monte. Então, tem aquela coisa do copo cheio, eu achar que eu já sei tudo. Este é o problema maior do empreendedor, do empresário. Eu sei tudo, não, o que eu vou?
Outro dia eu ouvi isso, até a gente já comentou aqui também no programa, mas eu ouvi de uma pessoa falando assim, poxa, eu já tenho esse patrimônio aqui, né? Assim, eu sou milionário. Da forma que eu cheguei até aqui foi dessa forma, como que agora eu vou mudar? Você está falando para eu mudar, por que eu vou mudar? Se hoje eu sou assim. Só que aí, de repente, você olha para essa pessoa e ela não percebeu que o mundo mudou. Eu fui educado, meu pai me batendo e tá tudo certo. Hoje eu não vou encostar um dedo na minha filha. E aí, se eu for falar, não, eu sei como ser um bom pai, só vou fazer o que meu pai fazia, hoje eu estava preso. Sim. Porque hoje eu não posso encostar um dedo na minha filha e nem quero, né? E para o empresário, o que te fez chegar até aí, esse sucesso que você obteve tudo, não é necessariamente o que vai te levar para frente. Exato. É a história da Kodak, né? De tantas empresas que quebram, sim, porque o daqui para frente é diferente, porque a mudança... Eu vejo um pouco isso nas startups, nas empresas de economia criativa e tal, né? Porque, de repente, assim, muitas startups funcionaram num determinado momento com aquelas características, assim, sem testar, foi na porrada. Sim. Aproveitou uma oportunidade, seguiu uma bolha e conseguiu. E aí, de repente, hoje o mercado está diferente, tem gente ainda querendo fazer startup como as startups de 10 anos atrás. Imagina assim, eu vou ser o próximo Google, eu vou ser o próximo Elon Musk. E assim, hoje é um outro mundo, né? Não funciona mais no acerto e erro, nas tentativas. Sim. Não é assim, né? Então, isso exige tempo. Isso exige que você, na verdade, se permita. Em primeiro lugar, não achar que você sabe tudo. Aquela história do copo cheio e do copo vazio. Tudo bem que você já ouviu muitas coisas que eu estou falando, ou que o Ari está falando, mas se permita estar agora com esse copo vazio para ouvir, porque nesse momento, dentro desse contexto que nós estamos, isso vai fazer sentido para você, né? Então, é permitir, você vai desenvolver a sua liderança, você vai fazer o seu desenvolvimento pessoal, né? Enquanto pai, enquanto, né, o lado familiar, o lado profissional, como cidadão, quando você permitir se ouvir. E com o apoio de profissionais, né, ouvindo, fazendo um bom treinamento, investindo. Hoje o mundo investe muito mais do que antes. Nossa. Em treinamentos, na questão da mentoria. No próprio desenvolvimento humano, né? Agora tem uma coisa que antigamente também é uma grande mudança de paradigma, que era assim, né? O trabalho e a vida pessoal, tal. Aí a pessoa ia fazer para um coaching, né? E aí contratava um coach e aí de repente você chegava lá pro teu coach e falava, eu sou coach da tua carreira, né? E aí a vida pessoal do cara é totalmente despedaçada, né? Hoje, por exemplo, você praticando coaching, não tem como, né, fazer essas separações, né? Quer dizer, você pega um líder de repente que está passando por uma dificuldade na família e não tem como esse cara, não tem como. Não tem como. O homem é um ser integral e eu tenho que atender a demanda, até para que ele esteja melhor. Eu tenho um público que individualmente me contrata e tem aquele que a empresa contrata. Então, ela traz os gerentes operacionais, os diretores e tal. Então, há uma diferença aí em algumas questões, mas sempre eu tenho que ver a pessoa como um todo, né? Eu preciso, quando é o caso da empresa, trabalhar muito as competências para que ele mostre a que ele veio e realmente as desenvolva, né? Mas para ele fazer isso, ele precisa estar bem, então... Sim. A gente falou um pouco essa coisa da referência externa, né? De você ser quem você é, de fato, e não querer ser ou buscar ser uma pessoa que está fora, né? E aí eu leio muito essa questão das referências, né? Por exemplo, hoje você pega uns grandes empresários e aí, assim, eles construíram um modelo que funcionaram naquele momento e para eles. Aí, de repente, eu vou querer modelar para mim, esse empresário, e não é o meu perfil, de repente eu tenho outras competências, outras características. Quem está nos assistindo, também é importante entender que cada pessoa tem uma liderança customizada e individualizada para ela, né? Exatamente. Tem um formato, olha, eu vou ensinar liderança, vou dar um curso de liderança, todo mundo agora vai ser líder assim, ponto. Não pode ser assim, né? A gente até vê os estilos de liderança, ok, mas é a liderança que ouve, né? Que usa uma comunicação assertiva, é uma liderança com coragem, né? Repetindo. Eu posso ser um líder autocrático, por exemplo, pensando nos estilos, e um amigo ser um líder autocrático, só que a gente ter características totalmente diferentes. Por exemplo, mesmo que o estilo de liderança seja aquele, mas de repente a gente usa ingredientes diferentes, né? Sim. E aí o resultado vai ser completamente diferente, dependendo de quem você é, daquilo que você vai usar, mas você precisa ter conhecimento.
Porque senão você vai usando sem saber o que você está fazendo com a sua equipe, o que você está fazendo e o quanto... não, já está bom, estou ganhando ali, estou nesse patamar. Mas você não imagina que com um desenvolvimento maior isso poderia ser exponencial. Com certeza. Né? Agora, você é uma pessoa que eu admiro, porque antes mesmo da pandemia você já atendia pessoas do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil, porque você fazia o coaching online, você atendia as pessoas por videoconferência e tal, e com resultados incríveis, né? Eu tive oportunidade de conhecer algumas dessas pessoas, até de amigos comuns. E aí hoje passou a pandemia, muita gente fala, agora o presencial, voltou tudo e tal. Só que não, né? Porque muita coisa ainda está rolando online e você continua atendendo. Por exemplo, se alguém estiver lá de Londres ou mesmo da Bahia, de qualquer parte do Brasil, falar assim, nossa, eu quero conversar com essa pessoa. E aí? É perfeito, porque uma coisa que eu descobri na prática era assim, no início todo mundo atende presencial, todo mundo faz treinamento, né? E quando eu tive que experimentar o online, e quando a coisa foi começando, uns 3 anos antes da pandemia, eu fui vendo que funcionava muito bem. Porque o que acontece? Você está no seu escritório, na sua casa, num ambiente sem interrupção, com uma imersão total sua e minha, e a gente vai muito mais profundamente. Talvez se a gente estivesse frente a frente, a gente tem uma, né, a gente está enfrentando, tá aí, né, algumas barreiras ali. Eu descobri depois na prática, eu acabei fazendo uma metodologia. Eu uso a da Slack, que é o coach de raiz, inglês puro, né? E eu vou ali com ferramentas e tudo profundamente. Só que algumas coisas eu adequei até pela minha formação de neurociência, de psicólogo, uma série de coisas sistêmicas e tal, que você vai fazendo. Eu fiz uma adaptação e eu consigo mergulhar. Quando a pessoa diz para mim assim, mas online. Olha, não é de forma online. Para mim, o online é mais profundo, porque eu atendo poucos casos presenciais, poucos. A pessoa quer, a gente vai e faz. E sempre quando eu faço presencial, eu peço à pessoa, experimente um online. Eu vou fazer uma comparação grotesca, mas assim, você me fala isso, aí me vem aquela figura do confessionário. Assim, você vai se confessar e falar alguma coisa que você fez de errado, por exemplo, mas se você estiver olhando para a cara do padre e falar assim, olha, eu fiz isso de errado, aí fala assim, nossa, ele vai me julgar. E aí quando eu tenho aquela barreira do confessionário que eu vou falar, que na verdade eu estou falando para um representante de Deus, né? Pensando aí essa coisa. E o online é um pouco disso, né? De repente eu vou falar uma coisa que eu faço e que é muito horrível, assim, que fala, como que pode, né, uma pessoa fazer? Aí entra o auto-julgamento. O fato de estar online meio que dá uma segurança de eu não ser julgado. Olha só, sabe, você falou isso, eu me lembrei, uma coisa que acontece muito, Ari, na primeira sessão, porque a primeira sessão eu faço uma quebra assim de barreira, de coisa, vamos mergulhar juntos e tal, e se abre, vai fazendo, eu quero conhecer quem é você, traga para mim, e a pessoa se permite, assim, acho que mais de 90% dos casos a pessoa vem e eu escuto, eu nunca havia pensado nisso, eu nunca havia falado isso para ninguém, eu só disse isso para minha mãe ou para o meu marido. Eu nunca, sabe? Eu escuto muito. Mas ao final da primeira sessão, a pessoa, nossa, eu não tinha pensado. Então a primeira sessão já dá aí ela já vai. A partir daí já, porque aí queria segurança no processo, né? E com a profissional que você é. Exatamente. Perfeito. Renise Gomes, psicóloga, coaching e principalmente a sua próxima coaching, porque se você está assistindo o programa, eu tenho certeza que ficou aquela curiosidade, falar, preciso pelo menos fazer uma sessão, preciso conhecer essa mulher, porque ela é incrível mesmo, como vocês estão achando. Vocês não têm nem ideia, né? Quem tiver a oportunidade de poder conversar depois individualmente com ela, vocês vão ver que realmente é apaixonante, porque ela, além de ser uma excelente profissional, é uma pessoa incrível. Obrigado pela tua participação. Seguramente, quando vem uma Renise, como vem Roberto Dersi, vem algumas pessoas aqui, que eu fico tranquilo que o nome do programa é muito assertivo, porque são pessoas de valor que vêm aqui no programa. Muito obrigada a você que está com a gente. Aproveite cada vez mais o Ari, pessoas de valor. Legal, obrigado. E fica aí com a programação, né? Se por acaso você estiver assistindo 40 Graus TV, manda um abraço aí para todo o pessoal da Bahia, de segunda a sexta, 8 da noite e sábado às 9 da noite, diariamente agora, pessoas de valor para você, tá bom? Forte abraço.